Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, Deus seja louvado, Deus abençoe sua vida por estar mais uma lição nessa EBD, a lição de número 8, o Conselho de Jeremias aos Reis, a lição dos jovens. Já convido vocês a estarem se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber toda a notificação. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, no WhatsApp, no grupo da igreja. Convido o jovem para estar assistindo às lições. Amém? Vamos estar fazendo uma oração para iniciarmos a nossa aula. Pai, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade. Ó Pai, eu, nesse momento, Pai, que eu apresento, Pai, da vida de cada um, Pai, que está assistindo. É uma lição dos jovens, ó Pai, que nós possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor, a qual, Pai, que foi o conselho, Pai, que de Jeremias, Pai, que aos reis, e que nós possamos dar ouvido à Tua palavra, ó Pai querido, dar ouvido, Senhor, à Tua voz, para que nós não venhamos perecer. Então, Senhor, eu lhe agradeço, Papai, que em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém? Vamos estar colocando o slide aqui na tela, a lição de número 8, a lição, o Conselho de Jeremias aos Reis. O texto principal se encontra em Provérbios 19, 21, que diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Ok? Temos muito propósito em nossos corações. Muitas coisas que agem dentro de nós, pensamentos, propósitos, desejos, mas que o conselho do Senhor venha permanecer. Ou seja, que nós vamos buscar conselho em Deus, ouvir a Deus e seguir o seu caminho. O resumo da lição: a semelhança de alguns reis, o homem que rejeita o conselho divino certamente perecerá. Deus ele nos aconselha, o Senhor fala conosco. Então, que nós possamos ouvir os conselhos do Senhor, porque se nós não ouvirmos o conselho do Senhor, nós vamos perecer, como nós vamos ver aqui os reis que não ouviram a voz de Deus. O texto bíblico em classe encontra Jeremias 31, do versículo 1 ao versículo 6, certo? A introdução é: na lição deste domingo, vamos aprender a respeito da resposta negativa dos reis Joaquim e Zedequias, a palavra de Deus transmitida por Jeremias. Veremos as terríveis consequências que sofreram em decorrência disso. Então, nessa lição, a gente vai estar abordando sobre o rei Joaquim e o rei Zedequias, que não ouviram a palavra de Deus, não quiseram aceitar a palavra transmitida pelo profeta Jeremias e quais foram as consequências que eles sofreram. Aqui nós temos que fazer 3 divisões. Primeiro, no Velho Testamento nós temos o rei, temos o sacerdote e o profeta. Quais são as suas funções? A função do rei é governar o povo, ok? Governante do povo de Deus. O sacerdote no Antigo Testamento era o ministro designado, né, para representar o homem diante de Deus no sacrifício, e o profeta era o porta-voz de Deus, ok? Tá aqui alguma missão, a missão do rei é aconselhar o povo diante de Deus. Recomendação, temos recomendação bíblica, Deuteronômio 17, 14 ao 20, que vai trazer as recomendações como seria se o povo tivesse um rei. A missão do sacerdote é santificar o povo, oferecer dons e sacrifícios pelo povo e interceder pelo povo das suas transgressões. Temos agora a recomendação em Levítico. E o do profeta: preservar o conhecimento e manifestar a vontade do único e verdadeiro Deus. No caso nosso, é o profeta Jeremias, que profetizava, trazia a única verdade verdadeira, aconselhando ali os reis, ok? E o povo. Jeremias enviado aos reis. Primeiro tópico: um profeta entre os reis. Melhor dizendo, um profeta entre os reis. Jeremias enviado aos reis. Deus escolheu e enviou Jeremias como profeta às nações, como nós podemos ouvir Jeremias capítulo 1, se não falei a memória, versículo 5, que Deus designa ele para a missão de profeta para as nações. Ele também seria responsável por transmitir a mensagem divina sobre os reinos. A monarquia foi instituída nos dias de Samuel por apelo ao povo. Nós bem conhecemos, o povo pede para Samuel um rei. Entretanto, desde a época de Moisés, Deus já mostrava que o rei deveria ser escolhido dentro de seus critérios, pois teria a missão de cumprir a sua vontade. Na missão de liderar o povo sob a vontade divina, os reis eram orientados pelos profetas de seus dias. Então vamos lá.
Em Deuteronômio 17 encontramos a ordenança de Moisés quando se o povo tivesse um rei, o que seria necessário. Agora, quem é líder, quem tinha que liderar, o rei com o qual seria estabelecido, tinha que estar sob a vontade divina e reinar sob a orientação dos profetas dos seus dias, certo? O profeta era o porta-voz de Deus e o profeta era levantado para profetizar, para orientar o rei. O rei teria que ouvir os conselhos do rei, do porta-voz que Deus levantava, que eram os profetas. O preço por profetizar aos reis. Jeremias, por ser escolhido para ser profeta das nações, para ser um profeta a profetizar aos reis, mensagem dura, mensagem de correção, até mesmo hoje no nosso dia, se nós ouvimos e vemos alguém se levantar com palavra profética de correção, exortação, muitos acabam fechando o seu coração. E na época de Jeremias não era diferente. Então nós vamos ver o preço que Jeremias pagou, né? Teve o preço dele ser profeta dos reis. O ministério de Jeremias foi extraordinário, primeiro, porque foi chamado por Deus. Já é algo extraordinário. O ministério dele é chamado por Deus. A chamada dele veio diretamente de Deus. Chamei para ser profeta. Depois, pela mensagem que ele entregou, pelo contexto histórico no qual estava inserido, pelos efeitos de seu ofício profético e o público a quem foi enviado, composto tanto pelo povo como também pela sua liderança, inclusive os reis de seus dias. Jeremias é conhecido não somente pelas mensagens que entregou durante o seu ministério, mas também pelo sofrimento que isso lhe causou. Isto se confirma em diversos episódios da trajetória deste profeta, especialmente na ordem divina, que o privou de se casar, não lamentar os mortos e não ir a banquetes, por entregar a mensagem de Deus ao povo e principalmente aos reis de seu tempo. Jeremias foi perseguido, posto em prisão e lançado numa cisterna. Então a gente vê o preço que Jeremias teve que pagar, ou que ele passou por profetizar. Algumas coisas que Deus estabeleceu para ele: não vai se casar, não vai se lamentar pelos mortos e não vai participar de banquete. Em contrapartida, quando ele já tinha isso que foi estabelecido pelo Senhor, e quando ia profetizar aos reis, primeiro, ele era perseguido, segundo, posto em prisão e terceiro, lançado na cisterna. Olha que maravilha, assim, vamos dizer assim, olha a chamada que Deus entregou para ele, o que ele teve que passar. Claro, profecia para as lideranças, também para o povo. Mas entenda, Jeremias sempre estava guardado pelo nosso Deus. Oh, glória! Nós temos uma chamada divina e colocamos a chamada de Deus, confiamos no Deus que nós servimos, a chamada que Deus entregou para nós, nós estamos assegurados da proteção divina em nossos corações. Podemos estar na cisterna, mas Deus está conosco. Podemos estar sendo perseguidos, mas Deus está conosco. Podemos estar na prisão, Deus está conosco. Um profeta e 5 reis. O texto de abertura, quando a gente vai olhar Jeremias capítulo 1, informa que a palavra do Senhor foi a ele nos dias do rei Josias e nos dias de Joaquim, até o fim do ano 10º de Zedequias. Podemos analisar no Jeremias 1, capítulo 1, versos capítulo 2 e capítulo 3. O destaque a estes 3 reis se dá em virtude de que eles reinaram por longo tempo, razão pela qual as suas ações são fundamentais no ministério de Jeremias, para a compreensão de suas lições na atualidade, certo? Então, quando a gente vai observar que cita Joaquim, Zedequias e Josias, os reis que ficaram por mais tempo, nos últimos 5, certo? E esses 3 trazem uma compreensão, uma lição na nossa atualidade. Jeremias profetizou por aproximadamente 40 anos, compreendendo o governo dos seguintes reis. Quais reis foram? Primeiro, Josias, depois Joacás, Joaquim e Zedequias. Destes 5 reis, Joaquim e Joaquim reinaram somente 3 meses, cada um e ambos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, observa que em Jeremias 1 vai citar a palavra também Josias, Joaquim, foi até um décimo de Zedequias. Foram os reis que mais reinaram. Dentre esses, Joaquim, Joacás e Joaquim reinaram somente 3 meses. Observe que os 3 meses que ele reinou, a Bíblia só apresenta o quê? Fizeram o que era mal aos olhos
do Senhor. Então vamos lá. Primeiro, a gente bem conhecemos o Josias, que foi fez a maior reforma religiosa, né, trazendo um grande avivamento, uma reforma para o povo religioso, trazendo de volta a adoração a Deus. Então Josias foi um rei que buscou, né, a Deus da sua adolescência, da sua infância. Entretanto, o seu filho fez o que desagradou, ao contrário do que ele fez. Que nós vamos abordar agora a respeito do Jeoaquim, o rei que rejeitou a Deus e a sua palavra. Não basta rejeitar apenas a palavra, também acabou rejeitando a Deus. Quando a gente rejeita a palavra, estamos rejeitando o próprio Deus. Com a morte de Josias, o rei da maior reforma religiosa da história de Israel, Joacás, seu filho, substituiu e reinou por 3 meses. Eliaquim, seu irmão, assumiu o trono em seu lugar e teve o seu nome mudado para Jeoaquim, certo? Pelo faraó Neco, a quem serviu como rei vassalo. Então, ou seja, Jeoacás reinou, seu filho reinou apenas por 3 meses, seu irmão substituiu no seu lugar, e qual o rei Neco, o faraó Neco, alterou seu nome de Eliaquim para Jeoaquim. A expressão e fez o que a expressão, né? E fez o que era mal aos olhos de Deus, do seu Deus, define a triste trajetória deste rei, cujas marcas centrais de seu governo foram a introdução de práticas pagãs e idolatria. Então, além de práticas pagãs que ele trouxe para o seu reinado e idolatria, a frouxidão moral e a perseguição a profetas fiéis. Então, observa, o rei totalmente contrário trouxe de volta práticas pagãs, idolatria, frouxidão moral do povo e também perseguição aos profetas fiéis. Quando a gente fala profetas fiéis, estamos incluindo quem? Jeremias, o profeta da época. Jeremias profetizou contra a injustiça praticada por este rei na construção de seu palácio. Ele usou a mão de obra escrava, razão pela qual foi perseguido de forma implacável. Joaquim contribuiu diretamente com o enfraquecimento dos efeitos positivos da reforma religiosa promovida por Josias, seu pai, e veio a morrer no ano 598 a.C. Olha para você ver, tudo que o pai dele construiu, trazendo o povo de volta à adoração a Deus, estabelecendo aliança, ele fez tudo ao contrário, enfraquecendo os efeitos que o pai dele trouxe positivo para a nação. Joaquim, o rei que rejeitou a mensagem de Deus. Joaquim reinou por cerca de 11 anos, período no qual Jeremias atuou como profeta. O episódio em que Joaquim corta e lança ao fogo o pergaminho com a mensagem de Deus enviada por Jeremias através de Baruque, além de ser um dos mais marcantes, mostra de forma clara como o rei lidava, não somente com o profeta, mas principalmente com a palavra de Deus. Aproveitando o grande número de pessoas em torno do templo, por causa da convocação de um jejum sob a orientação divina, Jeremias, que estava impedido de ir à casa do Senhor, ditou a mensagem ao escriba Baruque, lhe dando a missão de transmiti-la ao povo. A mensagem proclamada na casa do Senhor repercutiu junto ao rei, que ao ouvi-la, cortou em pedaços o pergaminho e lançou no fogo. De todos os erros de Joaquim, este certamente foi o mais grave, pois o texto informa que não temeram, nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Além de rejeitar a palavra de Deus, o rei ordenou que os mensageiros fossem perseguidos, entrando assim para a história como um dos reis que não deu ouvido ao conselho de Deus pelo profeta. Então, olha lá. A gente observa que o rei trouxe idolatria, o rei trouxe coisas pagãs, o rei trouxe frouxidão moral, o rei começou a ter uma decadência espiritual e levar o povo tudo de volta para os caminhos para longe de Deus. Quando Deus levanta Jeremias para trazer uma palavra de exortação, uma palavra profética, Jeremias não podia ir na casa do Senhor, muita gente em volta do templo, Jeremias escreve uma carta e entrega para Baruque, e Baruque apresenta diante do rei
daqueles que estavam lá. O rei pega aquilo, faz um picadinho de papelzinho e lança no fogo, apresentando o quê? Eu não estou dando ouvido à palavra de Deus, sabendo que o profeta era o porta-voz de Deus, assim ele rejeita a palavra de Deus e rejeita a Deus. E isso traz o quê? Uma perseguição aos mensageiros, certo? E assim é apresentado Joaquim, um rei que não ouve o conselho de Deus pelos profetas. Quando eu olho para Joaquim, eu olho uma situação dessa, eu olho para dentro de nós e vejo quantos de nós que vamos no culto, ouvimos a palavra, mas saímos do culto, pegamos a palavra que foi anunciada, fazemos dela picadinho de papel e lançamos no fogo, porque nós não queremos ouvir a palavra de Deus. O verdadeiro evangelho não é aquele que amassageia nosso ego, amassageia nosso coração, mas o verdadeiro evangelho é aquele que nos confronta para uma transformação de vida. Ou seja, quando vamos ao culto, ouvimos a palavra de Deus, há um conflito, há uma exortação, há algo que nos confronta internamente, é o Senhor nos convidando para transformação, para mudança. Mas nós temos que abrir espaço para que a palavra de Deus entre em nosso coração e produza frutos, que produza uma novidade em nossas vidas. Cujo rei com o coração duro, endurecido, não aceitou, rejeitou a palavra de Deus. A rejeição da palavra de Deus e as suas consequências. Quando há uma rejeição da palavra de Deus, há uma consequência. Toda ação tem uma reação. E toda rejeição tem alguma consequência. A rejeição à palavra de Deus é um ato de insubmissão e rebelião. Ou seja, rebeldia. Contudo, aceitá-la e submeter-se a ela é demonstrar-se amor ao Senhor. Lembra que Deus levantou Jeremias para liberar a palavra, que o povo vai ficar cativo 70 anos, Deus usa profeta para trazer a palavra. Ou seja, Deus mostra o seu amor. Vou exortá-lo, porque Deus corrige aquele que ele ama. Se Deus está trazendo a palavra de confronto para a nossa vida, uma palavra de transformação, de mudança, se a gente não for submisso a essa palavra, é sinal de rebeldia. Se a gente aceitá-la, é demonstrar o amor para qual Deus que nos ama. O rei Joaquim rejeitou a palavra do Senhor, perseguiu o profeta e decidiu andar pelos seus próprios caminhos. Aqui está o perigo. Rejeitou totalmente, perseguiu o profeta e decidiu andar pelos seus próprios caminhos. Como se vê na decisão que tomou em rebeliar-se contra Nabucodonosor. Então, ou seja, ele se levantou contra Nabucodonosor e se rebelou-se contra ele. Vindo isso duramente punido, e na sua morte não foi honrado, nem por ele houve quem se lamentasse. Já o profeta, que por ele foi perseguido, experimentou a proteção divina. Ele rejeitou a palavra e teve consequências terríveis. Ninguém ali lamentou-se pela sua morte, nem foi honrado. Mas o profeta, que estava sendo perseguido, ele sim experimentou a proteção divina. Enquanto a palavra de Deus, que Joaquim rejeitou, Jeremias ditou o mesmo conteúdo para que Baruque reescrevesse, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Zedequias, o rei das incertezas. Quem foi o rei Zedequias? Joaquim reinou no lugar de Joaquim por apenas 3 meses e foi substituído por seu tio Matanias, que teve o seu nome mudado pelo rei da Babilônia para Zedequias. Então, após a morte de Joaquim, certo? Joaquim reinou no seu lugar por apenas 3 meses. Depois, seu tio Matanias foi substituído pelo rei da Babilônia e alterou o seu nome. Em vez de se chamar Matanias, passou a ser chamado Zedequias. De acordo com o registro bíblico, Zedequias andou nos mesmos caminhos de Joaquim e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o seu governo foi, ao que parece, a aplicação da ira de Deus contra Judá. Então, ou seja, enquanto Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, Zedequias fez a mesma coisa. Mas foi no seu reinado a qual Deus aplicou a ira contra Judá, trazendo ali a Babilônia para levar o povo cativo. Zedequias assumiu o trono de Judá aos 25 anos de idade e reinou por 11 anos. Observe, ele era jovem, 25 anos e reinou
apenas 11. Ali reinou até os 36 anos. Ele não se rendeu à vontade de Deus, nem aceitou a mensagem dele por meio de Jeremias. Pela dureza do seu coração, não se converteu ao Senhor. Observa, 25 anos começou a reinar, mas mesmo assim ele não aceitou a palavra de Deus, a mensagem profetizada por Jeremias, porque tinha dureza no seu coração e não se converteu-se ao Senhor. Olha aí, é algo que nós temos que ter a certeza que Deus, ele quer mudar a nossa vida. Você tem uma palavra para mudar algo dentro de nós, mas nós temos que querer essa mudança, se converter, quebrar o coração duro. E observa que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça penha, que esmiuça pedras. O nosso coração está endurecido, deixa a palavra de Deus entrar, para que ela possa quebrar essa dureza que há em nosso coração. Zedequias teve de amargar a experiência da última e mais trágica das invasões da Babilônia em Jerusalém. Claro, já passou a primeira, Daniel foi levado. Na segunda, o profeta Ezequiel foi levado. E ele teve que experimentar a terceira, mais temível, qual foi a destruição de tudo, conforme foi profetizado por Jeremias em Jeremias 34, 1 e 6. Isso tudo porque a semelhança de Joaquim e Zedequias não ouviu a voz de Deus e padeceu de um grande mal. Tudo por não ouvir a voz de Deus. Zedequias, o rei das incertezas. Vamos lá. Agora se aprofundar um pouco mais no rei Zedequias. Como se sabe, Zedequias era ainda bem jovem quando assumiu o reinado de Judá. Embora, segundo as escrituras, tenha trilhado por caminhos que não agradaram a Deus. Ele consultou Jeremias por algumas vezes, como podemos observar, Jeremias 21, 37, 17, Jeremias 31, 21, 37 e 38, o que demonstra, em algumas medidas, um certo interesse por tentar andar pelo caminho correto. Há duas situações por meio das quais é possível notar a fraqueza deste rei. Então vamos lá. Este rei, nós podemos notar duas coisas que mostram sua fraqueza. Primeira, é que não tinha forças suficientes para liderar os oficiais de seu governo. Falta o quê? Maturidade. E a segunda é que não tinha medo da opinião popular. Era uma pessoa ousada, ao coração altivo. Definitivamente, o reinado de Zedequias foi marcado por incertezas advindas de sua fraqueza pessoal, como se vê no episódio em que o profeta aconselha a entregar-se ao governo da Babilônia, como um sinal de humilhação e aceitação da disciplina de Deus. Ele não aceitou. Jeremias aconselhou, se entrega, porque o Senhor já está entregue. Aceita, se humilha. É Deus, é disciplina divina. Mas ele, por falta de maturidade, ele, por coração altivo, orgulhoso, não, decidiu enfrentar e o fim dele foi trágico. No entanto, ainda que por um momento ele tenha pensado em cumprir a ordem divina, porque quando ele libera a palavra, quando ele pede para Jeremias, pede um conselho para Jeremias, Jeremias vem com a palavra dura, aí ele endurece o seu coração. Todavia, por causa de suas preocupações com os de fora, optou por ir contra a vontade divina. Zedequias, portanto, foi um rei que sofreu os danos e ainda submeteu uma nação inteira à vergonha e à destruição. Observa que ele sofreu danos, mas os danos não foi só nele, mas todos que estavam à sua volta. A nação inteira teve que passar pela mesma situação de vergonha e destruição. Por causa de sua fraqueza, demonstrada na incerteza em relação a aceitar e obedecer a palavra de Deus. Então, observe, um rei incerto buscava conselhos de Deus, mas quando ia buscar, não quer, fazia sua própria vontade. E quantos de nós hoje que nós encontramos pessoas incertas? Quando Deus dá a palavra, você jovem que está ouvindo, você vai no culto, ouve a palavra, mas quando ouve a palavra dura, você endurece o teu coração. Mas ao menos de você deixar a incerteza de lado e aceitar a palavra de Deus em seu coração. A incerteza de um rei e suas consequências. A incerteza de um rei também gerou uma consequência.
Uma das qualidades de que Deus requer daqueles que lideram sobre o seu povo é força e coragem. Ser forte e corajoso, como se vê em suas palavras quando Josué recebeu a incumbência de substituir Moisés. Essas qualidades são encontradas em Gideão. Aliás, elas lhe renderam elogios que recebeu do próprio Senhor. Ao contrário, o rei Zedequias teve em sua fraqueza a raiz de todos os males em sua trajetória, pois dela resultou a sua incerteza no momento nos quais ele teve de tomar decisões importantes. Então, quando a gente é forte e corajoso, como que eu posso ser forte e corajoso? É o que o Senhor disse para Josué. O Senhor falou para Josué, busque a palavra, medite nela dia e noite, noite e dia. Dela não se parte. Ser forte e corajoso. Então, quando a gente busca a palavra de Deus, aconselhos a palavra de Deus, onde nós encontramos segurança, encontramos abrigo. E essa certeza que nós temos no momento de tomada de decisões importantes, através da palavra de Deus, os conselhos de Deus, nós vamos tomar a decisão correta para nossas vidas. Certo? Ele não se submeteu à mensagem de Deus transmitida pelo profeta Jeremias. Como consequência, o juízo de Deus se manifestou, permitindo o rei da Babilônia matasse os seus filhos à sua vista, lhes tirasse os seus olhos e destruísse as casas de seu povo e a própria Jerusalém. Tudo em sua frente. Olha a consequência terrível que esse rei teve que passar. Não ouvir os conselhos de Deus por meio de Jeremias custou caro para Zedequias. Não ouvimos os conselhos de Deus pelos profetas, pela palavra de Deus, terá consequências terríveis para a nossa vida. Concluindo, ouvir os conselhos divinos e viver de acordo com eles é ter a garantia de uma vida protegidas pelo Senhor. Então, jovens que me ouvem, homens e mulheres, ouvir os conselhos divinos é viver de acordo com eles, de acordo com os conselhos divinos. É uma garantia que nós temos de ter uma vida protegida pelo Senhor. Por outro lado, rejeitá-los, a semelhança de Joaquim e de Zedequias, é uma escolha insensata, arriscada e perigosa. Vimos nessa lição que o princípio da obediência ao conselho de Deus serve para todos, indistintamente, e que este é o caminho para uma vida longa, sossegada e abençoada. Louvado seja Deus, porque nós possamos ouvir os conselhos de Deus, porque em Deus nós vamos encontrar caminho, vida longa, sossegada e abençoada. Na lição que vem vamos estar falando sobre a fidelidade dos recabitas. Glória a Deus. Então, já convido você, logo mais nos próximos dias vou estar subindo para o canal a próxima lição. Demorei para subir esse vídeo para o canal devido a um problema que eu tive com o meu computador, certo? Mas louvado seja Deus, que Deus é bom demais. Não vamos murmurar, mas só vamos dar glória, que vai dar tudo certo. Amém? Deus abençoe sua vida, vamos estar fazendo uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, ó Pai, através da Tua palavra, ouvir os Teus conselhos, ó Pai. E por intermédio dos profetas, por intermédio das Sagradas Escrituras, Pai. Nós possamos ouvir o Seu conselho, Pai, para que nós possamos prosperar, Senhor. Ter uma vida abençoada, sossegada e protegida no Senhor, Pai. Porque rejeitá-las trará consequências terríveis, Pai, como foi na vida de Joaquim e vida de Zedequias. Para que nós possamos ouvir os Seus conselhos, Pai. Os jovens que me ouvem, homens e mulheres que me ouvem, possam ouvir os Teus conselhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Compartilhe esse vídeo com alguém, com algum jovem, no grupo da igreja. Compartilhe para que nós possamos alcançar mais pessoas e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Até a próxima aula. Um grande abraço em nome de Jesus.